esse texto aqui. Ao anjo da igreja em Tiatira, esse texto é forte. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, ele vê tudo, e os olhos deles consomem tudo que é mentira, nada fica oculto aos olhos, né, do Messias, e os pés como bronze reluzente. Conheço suas obras, ele sabe do que você tem feito. O seu amor, ele reconhece que você o ama. A sua fé, ele reconhece. Quantas vezes você, no desespero, clamou, chorou, e você até viu ele respondendo, foi abençoado. É a graça e a misericórdia dele. Ele não leva em consideração o tempo da ignorância, mas ouça o que vai vir na frente. Ele está reconhecendo o seu amor, a sua fé, o seu serviço, se você já fez a obra, está fazendo a obra, ajudou muitas pessoas, dentro da congregação ou fora, evangelizando. Ele reconhece. Não foi em vão. Nunca é vão. Nenhum trabalho no Senhor é vão. Mas ele quer uma obra completa. Você já pediu assim? Já orou? Oh, Pai, completa a tua obra em minha vida. Ele está completando. E ele também sabe a sua perseverança. Quantas vezes muitas pessoas se desviaram, muitas pessoas abandonaram a fé, né, por várias situações, mas você persevera. Não. Jesus Cristo é o Salvador, né? Deus é minha força, não vou abandonar Deus de forma alguma. Ele reconhece, ele vê. Ainda que o nome não seja esse, ainda que as verdades não foram completadas na sua vida. Ele reconhece. E sei que você está fazendo mais coisas agora do que no começo, no princípio. No entanto, isso aqui é o próprio Messias falando com o anjo, com o mensageiro, o que ia levar a mensagem como eu estou fazendo com vocês agora. Contra você, tenho isto. Você tolera Jezabel. Aquela mulher que se diz profetiza, né? Ela representa uma igreja. Ela representa as coisas de Deus. No entanto, eu tenho contra você. Você está tolerando, está aceitando, está permitindo, está se conformando com o espírito da Jezabel, que se diz profetiza, com os seus ensinos, doutrinas. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual. Isso aqui é tanto físico quanto as pessoas dentro das igrejas, pastores, quantos escândalos você já não ouviu da questão da sexualidade? Quantas? Por causa de bases doutrinárias equivocadas ou revelações? Quantas? E a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Fazer coisas que a pessoa pensa que está agradando a Deus, mas está agradando a demônios. Dei-lhe tempo. Eu dei tempo. Falei, mostrei, disciplinei. Eu trabalhei a situação, mas dei tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Isso aqui significa adultério, prostituição. Não leva só ao pé da letra, não é só questão física. Tem gente que se prostitui espiritualmente. Tem gente que se prostitui moralmente. Se prostituir é se vender, tá? Mas ela não quer se arrepender. Ele está falando para uma mulher, olha que interessante, tipificando igreja, tipificando líderes da igreja, uma noiva, que era para fazer as coisas certas, ensinar as coisas certas, passar as coisas certas. Não, está ensinando a coisa errada, fazendo as pessoas adulterarem, se prostituírem, achando que está entregando para o verdadeiro Deus digno, mas está entregando para outros. Idolatrias. Idolatria não é só diante de uma imagem de pedra, de pau, de madeira, que é também. Mas a idolatria é quando, por causa de pessoas, de objetos, por causa da casa, do carro, eu rompo o meu compromisso com o Criador. Eu não honro o meu compromisso com o Criador. Eu amo mais as coisas do que o Criador. Tem gente que comete essa idolatria e nem percebe, tá? Mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Não olhe para ela como se fosse um indivíduo, uma pessoa. Não vai caçar uma pessoa assim ao redor da tua vida achando que o Messias está falando de uma pessoa, está falando de uma entidade, está falando da igreja. Ó, eu vou castigar. Ela vai sofrer. Ele vai permitir coisas para que essas lideranças, essa entidade, a igreja, né, perceba, estou errado, tem que mudar. Se ela não se arrepender, aí vai vir sofrimento. E com aqueles que cometeram adultério, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica, matarei os filhos dessa mulher. Vou eliminar algumas pessoas que estão abusando. Vou tirar do mapa pessoas que estão abusando, né? Com falsidades, com mentiras, com enganos, com prostituição espiritual, com adultério. Então, todas as, eu botei igrejas entre aspas, porque dentro do cristianismo a gente tem falado Velho Testamento, Novo Testamento em grego.
mas está falando com toda a congregação dos santos. Saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Você acha que nessa hora eu estou falando isso aqui para você, explicando, fazendo estudo, fiz toda uma força-tarefa para poder conseguir gravar esse vídeo. Você acha que o Criador está triste, chateado comigo, com raiva? Para de fazer essas coisas, Berg. Ou ele está feliz, animado e está olhando para aqueles que estão desprezando essas verdades? Será que o Criador está triste, chateado? Com quem? Com quem está buscando compartilhar a verdade? Com quem está buscando ensinar a verdade? Ou com as pessoas que estão indiferentes, cheias de emoções, cheias de sentimentos? Pega versículozinhos ali, postam, ou então fica se agarrando naquilo que convém. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor do Criador, ouça. Leia Ezequiel capítulo 33, eu estou cumprindo a minha parte, estou sendo atalaia avisando. Vai vir, no final, vai vir. Está vindo o juízo, tá? E as pessoas saberão que houve um profeta louco, um profeta que talvez não condiga com o ideal que as pessoas têm de profeta, mas ele estava lá e falou e não deram ouvido, né? Certo? Como eles dizem, os profundos segredos aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, coisa séria. Digo, não porei outra carga sobre vocês, tá? Vocês que estão desprezando os ensinos, as doutrinas erradas, as falsas doutrinas, tudo que é errado, prostituição espiritual, eu vou preservar vocês, não vou colocar coisas, eu vou fazer da vida de vocês mais leve, mais suave, tá? Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 2, 18, 26. Então, tem muita coisa ainda para a gente conversar. Mas o tópico é esse. Sair da mulher adúltera. Sair da igreja e toda instituição religiosa, onde suas bases de fé são de origem grega, romana, pagã. Você não vai ver lá nada da Grécia na placa da igreja, nem romana, nem pagã. Não é aparente. É o que está enrustido no dia a dia, nos temas, nos propósitos dos cultos, os assuntos que são feitos no estudo, como é passado, né? A ideia, a ideologia por trás, se não for com base nas escrituras sagradas, a origem, o verdadeiro nome, o verdadeiro propósito, é engano. Sair para entrar aonde? Entrar na congregação dos santos, a Israel espiritual, onde suas bases são de origem hebraica. O Messias era judeu, as bases deles eram de Israel, era de Judá, tá? Então, por que eu vou me apegar a uma entidade que nasceu na Grécia ou na Roma? Tá? Embora hoje não pareça, embora hoje pareça que você está no Brasil, né, com uma igreja brasileira, não, mas a doutrina veio da onde? Da onde veio cultos? A adoração não, a santificação do domingo, o que fizeram com os 10 mandamentos que Deus deu ao povo, não só de Israel, ao povo que o teme. Tá? Ou não importa mais os 10 mandamentos, importa 2. Amar a Deus é o próximo. Como é que eu vou amar a Deus se eu não sei a sua vontade? A vontade dele, ele escreveu as 10 vontades do Criador. E o testemunho do seu Filho veio depois. Apocalipse capítulo 14, 12. Quem são os verdadeiros seguidores? Os que guardam os mandamentos de Deus. E o testemunho do seu Filho. Está lá, meu filho, está lá. Ah, mas eu não amo a verdade, não quero saber de mandamentos, isso é um fardo, eu estou na graça, né? A graça, eu posso tudo, Deus, Jesus já morreu por mim, não preciso fazer mais nada, eu vou ser arrebatado e tudo vai ser lindo. Para, pregador, para essas verdades, nem vou mais assistir esse canal. Ô querido, não é para trazer angústia ao seu coração não, é para trazer paz, mas uma paz depois que vence a guerra contra a mentira, tá? Yahushua HaMashiach é o leão da tribo de Judá. Portanto, irmãos, tendo confiança de entrarmos no santo lugar, é aqui que nós temos que entrar, pelo sangue do Messias, pelo caminho que nos inaugurou, caminho novo e de vida, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre aonde? Casa de Deus. Aqui não está falando sobre a igreja, nem na Grécia, e nem em Jerusalém. A casa de Deus somos cada um de nós. Né? Sejamos e entremos na grande congregação, sem templos. A grande congregação do Messias, que ele restaurou através do seu sacrifício, é sem templos sagrados. Precisamos de templos, pois templo é o corpo de cada homem e mulher santificado, sagrado, pelo arrependimento do pecado, que vem da fé e no sacrifício do Messias. Sobre isto está escrito: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo,
que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus nos templos suntuosos e caros que os líderes da igreja pedem em meu nome. É isso? Não. Com o corpo de vocês. Com o corpo de vocês. 1 Coríntios 6, 19 e 20. E também, não vi templo algum na cidade, na Nova Jerusalém, pois o Senhor Deus, Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. Isso aqui para pastores, líderes, né, que querem extrair recursos dos membros para construir templos e templos, que nem as prefeituras gastam milhões e milhões superfaturados para construir uma rua. Isso aqui não é agradável a eles ouvir, mas é a verdade. Tá? Eu vim daqui também. E eu já conversei com o Senhor sobre, né, como a gente às vezes demora um tempo para entender as coisas. Ainda bem que a gente entende. Ainda bem que eu entendi. Entrar onde? Na santa congregação, sem rituais e religiosidade. Pois é a plena fé nas escrituras sagradas que torna tudo possível. Né? E eu tenho que entregar para você isso e aquilo, você tem que fazer, você tem que passar na porta da bênção, você tem que... Ah, pastor, mas tem na Bíblia que aquilo o fulano de tal fez. Certo, ele fez naquele momento por causa de uma circunstância. Ele ficou fazendo todo sábado, todo domingo, toda semana, 7 semanas, ele ficou fazendo uma campanha do lenço. O apóstolo Paulo fez a campanha do lenço para curar os enfermos. Foi um ato de fé. Né? Pelas escrituras sagradas teremos fé para a gente agir naquele momento e estabelecer a cura, a salvação, a bênção na vida de alguém. Eu não vou transformar isso em um ritual. Não precisamos de rituais. O último ritual foi o sacrifício do Messias na cruz. Para que nós não possamos mais precisar de rituais. Nem de sacrifícios humanos, nem de animais. Para receber algo que o bom Deus, Pai, todos nós, nos dá pela fé, né? Se pedirmos com o coração sincero e motivado, com a causa certa. Disse o mestre: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição, por causa de rituais, por causa de religiosidade? Por quê? Quantas pessoas preferem ficar com o que está acostumado com as tradições, né? Ah, porque minha avó disse, não, porque isso aqui funcionou, não sei aonde. Fica com as escrituras sagradas. Olha o que o mestre fala: hipócritas, ele pega pesado. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Que não foi o que falei. Tem Mateus 15, 3, 7 a 9. Tá? Muitas pessoas falam assim: ah, não vou seguir a homens, vou seguir a Deus. Deus, ele tem um livro. Ele deixou registrado tudo. Você está seguindo tudo o que ele disse. Ou você só fala assim porque tem uma aversão a alguém que te incomoda. Quando você diz que serve a Deus e não aos homens, você está ciente desse ensinamento, dos 10 mandamentos, do testemunho do Messias, de tudo que ele falou em Mateus capítulo 5, quando ele disse que não veio abirrogar a lei, mas cumpri-la. Você tá fazendo? Tá? Sua maneira de se vestir, de comer, de viver, de ganhar dinheiro, de se relacionar com as pessoas, até com aqueles que são inimigos. Você está fazendo tudo que o Messias ensinou. Você que diz que não segue homens, não crê homens, você está fazendo conforme ele disse. Dar a outra face, pagar o mal com o bem, né? Buscar a pacificação. Você está fazendo tudo. Glórias. Aí maravilha. Mas aquele que diz que não segue a homens e não deve seguir realmente a doutrina de homens, mas está seguindo a sua própria doutrina, não está seguindo as escrituras, então você está seguindo o homem, e o homem é você mesmo, seu próprio entendimento, e aí não é agradável ao Senhor, né? Entrar onde? Entrar na congregação dos santos sem imagens, ídolos e amuletos sagrados, pois a fé é a certeza daquilo que não se vê e convicção daquilo que se espera. Se eu digo que eu tenho fé, por que eu preciso de alguma coisa para me ver? O amuleto da só, pega isso aqui com isso aqui. Os verdadeiros seguidores do Messias não precisam ver para crer. Sobre isso, disse o apóstolo Paulo: assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se você está numa congregação, numa igreja, sei lá, que toda semana o pastor tem que inventar alguma coisa e mostrar para você ver, para você ter fé de que algo vai acontecer, tem alguma coisa errada. Também disse o Messias: por que me viu? Você creu?
Felizes os que não viram e creram. Na Santa Congregação, na Israel de Deus, onde os salvos, né, se juntam para adorar o verdadeiro Criador, nós não precisamos ver, nós precisamos de amuletos, não precisamos de templos. Tudo isso ele já, né, reuniu, consolidou em nós e entre nós. Na congregação dos justos, é onde nós devemos entrar. Sai dela, povo meu, da grande meretriz, da prostituição, da igreja adulterada, do cristianismo distorcido, grego, romano, né? E um Jesus que não é o nome verdadeiro. Sai desse engano, dessa mentira, entra na congregação dos justos, que são pessoas santas e obedientes aos mandamentos do Deus de Israel. Quando fala santas, não é que não são falhas, elas falham. Mas, além de se conformarem com os erros, elas buscam o conserto, buscam reparar, buscam a reconciliação, buscam a paz com o Criador e com o próximo. E obedientes aos mandamentos do Deus de Israel. E crentes no testemunho do seu Filho, Messias. Pessoas conectadas pela mesma fé no Salvador, no Messias. E mesmo espírito de humildade, verdade e comunhão. Esses que fazem parte da congregação dos santos, a noiva, a nação santa, sacerdócio real, que o Messias vai vir buscar. Faça parte do corpo, alma e espírito, né, da congregação dos santos. Espírito vindo do Mestre, que sempre deixou claro que sua vontade é que todos sejam um. Tem que estar no mesmo Espírito. Se você é do mesmo Espírito, Messias, Yahushua, Hamashia, o Filho de Deus vivo, né, você sabe, você vai desejar ser um só com todos os demais irmãos que também o amam. Esse negócio de servir a Deus, ser de Deus e viver só para si. Só eu e minha família esperando o Messias voltar. O restante que se vire. Não, esse não foi o desejo do Messias. Olha a oração do Messias aqui. Que oração maravilhosa, profunda. Minha oração não é apenas por eles, os que estavam lá, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, nós. Por meio da mensagem deles, os apóstolos vão pregar e muitas pessoas vão crer. E nós cremos, a mensagem chegou até nós, a mensagem da cruz, da salvação, da redenção, por meio, né, do Messias, do seu sacrifício. Chegou, que bom, glória ao Pai. Para que todos o quê? Sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Esse negócio de servir a Deus, ser de Deus, seguir o Messias e ficar isolado, e ficar à distância, e querer evitar a comunhão dos irmãos, a congregação, nunca foi o ensinamento do Messias. O Messias não veio para salvar ninguém de uma maneira individual. Não. A salvação adquirida individualmente, mas ela gera salvação para outros. É uma corrente de vida. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. A unidade é um testemunho para o mundo de que, né, ele foi enviado. E os amastes como igualmente me amastes. O apóstolo Paulo, esse aqui foi a oração do Messias em João 17, 20, 23. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, também disse, olha aqui, ó, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade do Espírito. Há um só corpo e um só Espírito, assim como há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Não individualize o relacionamento com o Criador. Temos que viver em comunhão, congregados, mesmo espírito, mesma fé, mas com a verdade. A mesma verdade, em concordância com a verdade. Às vezes um filho de Deus não entra em concordância com o outro por alguma coisa, né, em relação a essa vida, por um time de futebol. Há divergências naturais. Cada um tem sua maneira de viver, de enxergar a vida. Cada um tem um gosto diferente, cada um tem um ideal diferente. Mas o que se trata de relacionamento com o Criador, a sua verdade, as Escrituras Sagradas, é um só pensamento, né? Um só Espírito. Não tem como andarmos divergindo se é um só Deus e um só entendimento da verdade. Que não é meu nem seu. É do Filho. É o testemunho do Messias. Entremos na congregação que pode se reunir em qualquer lugar. Numa casa, num prédio, numa escola, num monte, num ginásio, numa praça, numa tenda, numa cabana, etc. Pois não é o lugar que santifica a pessoa ou as coisas, mas sim o crente no Messias que santifica o lugar. E tudo que tocar pelo poder
das palavras e concordância. Eu não coloquei aqui, mas está em 1 Timóteo, capítulo 4, se eu não me engano, que tudo que é apresentado pela palavra e pela oração é santificado. Tá? Sobre esse assunto, disse o Messias: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será sido ligado no céu. Olha aí, ó. Ele quer a gente junto, em concordância, e movendo as coisas do céu para cá. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Isso é sério. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Eita maravilha! Concordância, está no mesmo espírito. Não entrar na cilada do inimigo que coloca sentimento, emoção, chateações banais. Se a Escritura Sagrada diz uma coisa, eu e você cremos no mesmo Deus, no mesmo Messias, então vamos fazer o que está escrito, acabou. É o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. Isso que causa divisão, contenda. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 18 a 20. Os verdadeiros adoradores, os eleitos, os santos do Altíssimo, não podem viver a fé no Criador separados, isolados, individualizados, divididos. Essa nunca foi a vontade e a ordem do Pai, muito menos do Filho. Pelo contrário, a vontade do Pai e do Filho é que todos sejam a santa congregação e estejam congregados, juntos. Pois tanto o que santifica como os que são santificados vêm todos de um só, pela qual razão ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: declararei o teu nome, isso aqui está falando do Messias, a meus irmãos, no meio da congregação. Não é lá na casa deles, lá não sei de onde, lá na rede social, é no meio da congregação, quando todos estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Eita! Glória, te louvarei. Hebreus, capítulo 2, versículo 11, 12. Eis quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos, pois ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Olha que coisa. E você vê o contrário. Você vê as pessoas se isolando, se agregando, né, falando em idiomas diferentes, linguagens diferentes, cada um pensando de um jeito, cada um querendo desenhar um Deus como lhe agrada, cada um querendo formatar os mandamentos como se Deus não tivesse dado mandamentos. É como se ele tivesse dado sugestão. Olha, gente, se vocês quiserem, se vocês acharem interessante. Por isso que vem as divisões. Mas se todo mundo falar a mesma língua, a mesma escritura, o mesmo Deus, não tem como a gente estar desunido. Ainda que quando um fale com o outro, mas a própria palavra santifica, ajusta, conserta, que as pessoas vão se sujeitar à palavra e a palavra restaura o que foi quebrado. Pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz, como em todas as congregações dos santos. 1 Coríntios 14, 33. Terminando. Não abandonando a nossa congregação, outro texto, como é costume de alguns, mas exortando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes chegar o dia. Está chegando o dia e a gente tem que estar congregado, com a verdade nos nossos pés, firmes nos nossos pés. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Isso tudo está vivendo no Novo Testamento, os discípulos, os verdadeiros seguidores viviam tudo isso aqui. No partir do pão e nas orações, em cada um havia temor, e muitos prodígios, milagres eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiram por todos, conforme a necessidade de cada um, diariamente perseverando unânimes no templo ali é o cenáculo, partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todos os povos, por causa dessa unidade, por causa dessa comunhão, por causa desse entrosamento, o mesmo espírito, o mesmo propósito, a mesma verdade, todos os dias acrescentava-lhes o Senhor, os que iam se salvando. Da glória. Atos 2, 42, 47. Amém? Amém. Eu sei que durante o vídeo, em muitos momentos, houve confrontamentos com o que você tem vivido há anos, ou você tem entendido há anos, eu sei como é que é, e eu oro para que o Espírito da verdade, o Espírito que vem do Criador, que estava no mesmo Messias, que o ajudou a caminhar aqui nessa terra e fazê-lo um vencedor, esse Espírito lhe ajude, lhe ilumine, lhe console daquilo que você precisa lamentar e chorar, se arrepender, mas também lhe inspire para aquilo que você precisa fazer, se posicionar, tá? Porque ele disse, sai dela, povo meu, tá? E entrar onde? Entre na congregação dos santos, entre com confiança, estejam unidos, busque, né, estar com pessoas que amam a verdade, que querem viver a verdade, para alcançar aqueles que ainda estão aí, à míngua, na mentira, no engano. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho que o Messias trouxe foi o quê? Não foi só curar enfermos, expulsar demônios. Isso foi consequência da verdade que ele anunciava, da verdade que ele vivia. O evangelho é a anunciação da verdade.
E a verdade liberta, cura, salva. Realmente, de fato. Não por algum tempo que a pessoa fica ali animada com as coisas da igreja, com os ciclos de amizade, com a decoração, com as festas. Tudo isso vai passar e a pessoa fica vazia novamente. Mas com a verdade. Tendo essas coisas ou não, ela está firme. Não num relacionamento individual com o Criador, mas firme na congregação dos santos. Esperando o ressoar da última trombeta para apresentar os cestos cheios. Está aqui, Senhor. Eu falei, vivi, compartilhei a verdade do Senhor, o máximo de pessoas que eu pude. Pelo canal, pessoalmente, por mensagens, por cartas, dançando, cantando, pregando. E Ele dirá, bendito meu Pai, entre no gozo do teu Senhor. Foste fiel lá na terra, quando muitos te perseguiram, te caluniaram, mentiram contra você por causa de mim, por causa da verdade. Você até foi morto por causa disso. Mas agora, eternamente, serás compensado em glória. Né? Eita maravilha. Essa é a minha oração. Que você possa ser iluminado e abençoado com a verdade do Criador. Fique na paz e até o próximo vídeo. Um abraço.